Boa tarde a todos, meus amigos da TV Harmonia que nos assistem, como ela mesma falou. É sempre oportuno lembrar que você pode ter a TV Harmonia no seu celular, no seu smartphone, baixando o aplicativo, entrando no site da TV Harmonia, você vê lá o caminho para você baixar ou na Apple Store ou no Google Play, o aplicativo da TV Harmonia, e você pode ter todas as palestras que são transmitidas aqui no Centro Espírita Harmonia no seu celular, a qualquer tempo e a qualquer hora que você queira assistir. É muito simples e muito prático. Fica aqui esse registro para aqueles que não sabem. Muito bem. O tema hoje é praticamente quase a essência dessa atividade aqui. É a síntese dessa atividade, que é uma atividade onde nós temos esses dois momentos. Temos um momento onde vimos aqui estar para essa conversa, para essa troca de ideias, e depois, em seguida, partimos para receber mais diretamente os fluidos através da atividade de cura, do passe. Então, estamos aqui para um momento de espiritualidade e para buscar de alguma forma essa cura. É sempre oportuno a gente tentar entender o que significam as palavras. Porque a espiritualidade é algo que muitas pessoas terminam confundindo. O que seria mesmo espiritualidade? Veja que Kardec, quando ele elaborou o Livro dos Espíritos, quando ele estava lá diante de toda essa nova ordem de fatos, de fenômenos, aos quais ele sabiamente, através da análise, da pesquisa objetiva, elaborou todo o conjunto de explicações e elucidou esse grande mistério que era a mediunidade e as comunicações com os espíritos. Não por ninguém nunca ter entrado em contato com os espíritos, porque, na verdade, sabemos que esse contato com o mundo espiritual é algo que atravessa a história, está presente em toda a história da humanidade, de diversas formas, desde os homens das cavernas, das tribos mais primitivas, dos hominídeos, atravessando as civilizações, a história do contato com o mundo espiritual, não só a nível daquilo que está exposto nas religiões, porque sim, as religiões, elas trazem de forma mais intensa esse aspecto do contato com o mundo espiritual, nos seus diversos ritos, nos seus diversos dogmas, nas suas teses. Esse contato com o mundo espiritual está sempre presente. A essência da maioria das religiões é o espírito. Podemos até dizer que eu particularmente não conheço, não sei se vocês conhecem alguma religião onde a palavra espírito, o contexto do espírito não esteja presente. Eu particularmente não conheço. Que se diga religião. Se é uma filosofia, etc., não sei, mas religião, para ser religião, o espírito está presente, de alguma forma. O que é que vai mudar? O que vai mudar é a forma e o entendimento do que é esse espírito. De que forma ele se apresenta, como é o entendimento acerca do espírito. Aí, se a gente pegar cada religião, a gente vai ver as diversas formas
com que essa realidade se apresenta, a realidade do espírito. Desde aquela mais, digamos assim, comum para nós. Nós somos uma nação que tem uma forte presença da religião católica, é a maior nação católica fora, né, da Itália, do Vaticano. Pelo menos era, né? Porque a coisa está numa dinâmica tão grande em relação ao avanço das outras correntes religiosas do nosso país, mas pelo menos essa era uma marca que a gente tinha e eu acho que ainda de certo modo ainda tem. Então, dentro da concepção da religião católica, o espírito é um ser que nasce com o corpo físico. Ele surge junto com o corpo físico, ele é criado junto com o corpo físico. Então, nessa concepção, eu, você, qualquer um aí, no momento da fecundação, foi criado. No momento em que o espermatozoide juntou com o óvulo e formou a primeira célula do novo ser, ali foi criado o espírito. E esse espírito, no momento do nascimento, ele já existia, porque ele existiu ali, ele foi criado no momento da concepção. Por isso que no catolicismo se condena o aborto, porque seria a extinção da vida como um todo, tanto a vida material como espiritual. Então o aborto é totalmente condenado e vetado. Nasce-se, né, tem o parto, vive-se, e no momento da morte física, o espírito deixa o corpo e vai ser julgado. Vai ser julgado pelas suas ações aqui na terra. E daí, dentro do julgamento das suas ações, ele vai para o céu ou ele vai para o inferno. Se ficar na dúvida por um tempo, ele fica no purgatório. É assim, eu fiz catecismo, então acho que não me lembro direitinho. Quase me crismei. Por um tantinho assim, eu não fiz a crisma. Então, eu fiz o curso lá também. E acho que muitos de vocês têm essa origem. Como eu falei, a grande maioria da nossa população ainda é católica. Mesmo que seja espiritólica, né? Que é a mistura espírita, vem aqui, toma um passe, vai lá, comunga, faz a confissão, vem aqui, assiste a palestra, toma um passe, depois vai lá, vai para a novena, né? Vai para a procissão, é aquela coisa, mas nós somos sincréticos, né? É o nosso sincretismo. Não tem problema não. Está se sentindo bem? Prossiga. Isso é o de menos. Mas, como eu falei, o espírito vai ser julgado, vai para o céu, vai para o inferno, fica no purgatório. Isso é uma concepção do espiritual dentro de um sistema religioso. No sistema católico, apostólico romano, é mais ou menos essa, assim, de forma sintética, a concepção da realidade do espírito. Então, se eu fosse falar em cada religião aqui, a gente veria várias formas de entender esse espírito. Para o espiritismo, a coisa é diferente. Já começa que no momento do nascimento, ou seja, no momento da fecundação, a única coisa que é criada ali é o corpo, o novo corpo. Porque dentro dos princípios espíritas, onde se acomoda o princípio da reencarnação, a reencarnação é um princípio espírita, não é exclusivo do espiritismo, é bom que se diga, não é exclusivo, muito pelo contrário, já existia há séculos anteriores, no berço de grandes civilizações, como na Índia, por exemplo, só para citar uma. Então, como princípio a reencarnação está no espiritismo,
admite-se que esse espírito já existe, e no momento que é formado o novo corpo, ele se acopla a esse novo corpo para uma nova existência, para assumir uma nova personalidade. Mas a individualidade é a mesma. A individualidade, o nome já está dizendo, indivíduo, é único, é um. O Espírito é um só. Durante toda a sua trajetória, nas diversas encarnações, existências, é o mesmo Espírito. Ele não muda. O que muda é a sua personalidade. É, à medida que ele vai nas suas experiências e vivências, moldando o seu caráter, o seu hábito, o seu comportamento, vai se formando todo o contexto a cada nova reencarnação e vai somando ali naquele indivíduo que vai incorporando todas aquelas experiências, aprendizados e se modificando. Então veja, temos uma diferença aí. Temos uma situação onde o indivíduo já existe, recebe um novo corpo e atravessa a sua existência. Quando ele sai daqui, através da morte, no mesmo processo, há o desacoplamento entre o espírito e o corpo físico. Há esse desacoplamento. O corpo físico, como nós bem sabemos, se decompõe ou então é incinerado. Aliás, está aumentando bastante aí o número de pessoas que estão preferindo, nós estamos virando indianos, né? Porque na Índia, crema já é um. Falei na Índia, a cremação já é um. Até porque vocês já imaginaram na Índia, 1 bilhão de pessoas. Ah, paz, cemitério é um problema. Vocês já imaginaram? Enterrar tanta gente? Porque às vezes a gente não pensa assim, né? Enterrar tanto corpo. A gente esquece. Todo dia vai um bocado para o lado de lá. E não tem o programa Minha Casa Minha Vida. Né? Ainda não foi instituído para cemitério. Mas daqui a pouco, quem sabe, sai, né? Então o pessoal disse, não, vamos logo incinerar, cremar, joga no mar e tal. Joga lá, bota chegar no quintal, na árvore. É uma coisa até mais poética, né? Aquela coisa assim. Mais próxima. O pessoal tem aumentado bastante, né? Nossa cidade tem dado essa oportunidade, já se tem essa possibilidade para quem deseja. Então, o espírito segue e o corpo é isso aí. Agora, a questão é que ele não vai nem para o céu, nem para o inferno. Ele vai continuar simplesmente a existir na dimensão espiritual, nas cidades espirituais, nas colônias, nos lugares que existem no mundo espiritual, tal qual se existe aqui, só que com a diferença, não há mais o corpo físico, já é uma experiência diferente. Mas ele continua a existir, não se torna nem bom nem mal, só porque morreu, ele continua só sendo ele mesmo. Ele mesmo. A morte não transforma ninguém. Nem quem é bom vai ficar diferente, nem quem tem suas imperfeições vai ser totalmente transformado só porque partiu daqui para lá. Não é dessa forma que as coisas acontecem. Então veja, o espírito está na base. Quando nós falamos então de espiritualidade, nós estamos falando de algo que tem a ver com essa dimensão. Eu falei Kardec lá no início, quando ele compilou a doutrina espírita, no primeiro livro chamado Livro dos Espíritos, que foi a obra inicial e básica da doutrina espírita, ele, no início, na introdução, ele faz esse debate, que ele resolveu adotar a palavra espírita
ou espiritismo, ao invés de se colocar como espiritualismo, porque a palavra espiritualismo é abrangente, e ele queria falar de algo novo, não novo o espírito, mas toda a concepção filosófica que estava sendo criada a partir daquela obra. O entendimento da realidade espiritual, da forma como o espiritismo coloca para a gente, e como é essa forma? Um entendimento simples, racional, objetivo. Porque se o espírito, para muitas religiões ou para outras filosofias, é aquela realidade fantástica, sobrenatural, mística, para o espiritismo, o espírito é o elemento humano, real, normal. O que é o espírito? É simplesmente uma pessoa que já não está mais aqui e está na outra dimensão sem o corpo, na dimensão espiritual. Isso é que é o espírito. Não é um ser do outro mundo, um ser... Não. Eu sou espírito, você é espírito, você está encarnado, daqui a pouco não vai estar encarnado. Ontem mesmo estava lá em casa, aí a minha secretária chegou para mim e disse: senhor Ramiro, ontem passou um vulto aqui na cozinha. Aí eu disse: ah, foi? Eu disse: vá ver que foi fulana de tal. Não adianta eu dizer o nome aqui que vocês não vão conhecer. Aí ela disse: quem era essa fulana de tal? Sabe quem era essa fulana de tal? Essa minha secretária lá, ela começou a trabalhar comigo no ano passado. E trabalhava lá, quando ela veio trabalhar, trabalhava uma outra pessoa. Elas dividiram o trabalho durante um tempo. E essa colega dela, depois saiu, ela ficou, e 4 meses depois ela desencarnou. Minha ex-funcionária. Ela era uma senhora de 50 anos, teve um problema, acho que foi um AVC, e desencarnou. A gente ficou sabendo, né? Não é porque eu tinha contato assim, ela tinha 2 anos, trabalhava comigo. E eu disse: olha, vai ver que foi fulana, sabe por que você fala? Porque ela vive falando da outra, minha outra colaboradora, toda hora ela fala: não, porque fulana, porque isso aqui, porque sua amiga não gostava, porque não sei o que, ela falava assim. Eu digo: ah, tá vendo, você fica falando nela o tempo todo, ela veio aqui visitar. Ela: sua amiga, não brinca com essas coisas. Eu digo: você fala ou não fala o nome dela aqui toda hora? Ah, fala. Então pronto, de repente ela veio aqui. Você não disse que viu um vulto? Você foi eu fui até lá no quarto, porque tem meu filho mais novo, gosta de brincar, dá susto nela. Eu já disse a ele para não fazer isso. Ele adora ficar dando susto nela. Né? Chega lá, dá... Eu digo: daqui a pouco você desencarna a empregada aí, e eu que vou responder na justiça. Pare com essa brincadeira de dar susto nos outros, porque a senhora já... né? Aí ela disse: eu pensei que fosse Vitor e tal. Não, deve ter sido ela mesmo. E é assim, não é? Às vezes a gente tem uma saudade de fulano, de Beltrano. Fulano e Beltrano aparece na sua casa e você sai correndo, fica assustado. Vem para o centro fazer a desobsessão, porque o cara não sai mais de sua casa. O espírito está aí, aqui, acolá. Essa é a realidade. Então, o espiritismo veio fazer com que você pudesse entrar em contato e se relacionar com o mundo espiritual desta forma. De uma forma simples, tranquila, é uma realidade objetiva. Não tem nada de extraordinário. A mediunidade é a faculdade natural, inerente a todos nós. Eu tenho mediunidade, você tem mediunidade. Ah, eu sou médium ostensivo, eu vou psicografar igual a Chico Xavier, eu vou pintar um quadro. Bom, aí é outros, como se diz na Bíblia, outros 500. Mas, em algum nível, você tem a sensibilidade para captar presenças, a intuição aberta, a sensibilidade de perceber pensamentos, pode até ver alguma coisa, ter um lampejo, sonhar com pessoas que já partiram, parentes, amigos, que já não estão mais nessa dimensão. O que é isso? Que não é outra palavra, não existe outra palavra para denominar, senão mediunidade.
se isso se apresentar de forma intensa, ostensiva, teremos aí a configuração do médium propriamente dito. Então, para falar de espiritualidade, temos que falar da realidade do espírito. A espiritualidade nada mais é do que você passar a olhar a sua vida sob a ótica de quem você realmente é. É quem você é. Você é esse corpo físico, transitório, finito, que vai ficar aqui, ou virar cinzas, como a gente acabou de falar? Ou você é esse ser atemporal, imortal, secular, milenar, infinito? Certamente que tudo se configura na direção de nos mostrar a nossa imortalidade. O espírito que você é, que eu sou, persiste, não acaba, segue, nunca tem fim. Você é esse ser. Na medida que você começa a olhar a vida sob essa perspectiva, sob a perspectiva do que você realmente é, desse ser imortal, atemporal e infinito, as coisas e a forma como você se relaciona com as coisas mudam-se. Já não é mais a mesma coisa. As reações que você passa a ter, a forma com que você lida com os desafios, a forma com que você lida com as adversidades, já não é mais a mesma. Qualquer religião, qualquer filosofia que seja espiritualista deve se prestar a esse objetivo, ao objetivo de reconduzir você à sua verdadeira natureza. Fazer você esquecer, como dizem os nossos amigos indianos. Eu devo estar inspirado por algum espírito indiano, não é possível, porque toda hora vem a Índia na minha cabeça aqui. Não é? Deve ser, pode ser, né? Se alguém vier aí, me diga, né? Porque eu sou médico, mas a minha evidência é muito fraca. Depois você me descreve como é que é o rapaz aí. Porque, como dizem nossos amigos indianos, sair da ilusão de Maya, né? Maya é a ilusão do mundo. É ilusão. Olha, isso aqui é uma ilusão tremenda. Tem um livro de Paramahansa Yogananda que ele compara a vida, como nós nos relacionamos, a como se você fosse para um cinema. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver como é que é um rolo de filme que é projetado lá no cinema. Vocês já viram um rolo de filme? Porque hoje em dia tudo é digital, né? Não se tem as câmeras, né? As câmeras são todas digitais e tal. Até mesmo lá no cinema já está se filmando com câmera digital, mas depois eles passam por um processo. Mas você tem um rolo ali, a película fotográfica, e você tem várias. Cada cena é composta de vários fragmentos que, quando você coloca esses fragmentos da cena em velocidade, no caso do cinema, acho que é 24 quadros, né? Acho que, você vê que a gente vai esquecendo dessas coisas. São 24 quadros por segundo, acho que é a velocidade, salvo engano. Pronto. Você olha para a tela e o movimento está acontecendo. Mas, na verdade, são várias imagens mortas. Você pegar um filme que você vai chorar, que você vai se emocionar, que você vai sair pensando nele, vai passar uma semana pensando na última cena, tirar dali, bota aqui. Não tem nada, não tem movimento. Mas você senta ali no escuro e a ilusão, né, faz com que você viva uma série de emoções.
Então veja essa comparação. A vida não é assim? Do ponto de vista da perenidade, daquilo que você pode realmente experienciar, tudo passa. Nada na vida fica do ponto de vista material. Tudo passa. A grande civilização romana, cadê? Vai lá em Roma, você vê os pedaços de colunas romanas, negócio quebrado, tudo aquilo ali dominou o mundo ocidental durante séculos. Cadê a civilização romana? As construções, o que ficou da civilização romana? Ficaram os valores, estão presentes no nosso direito, na forma de organizar os governos, etc. Nós temos a influência da civilização romana. Mas aquilo, o material, o que foi construído, as conquistas, foram. Não fica. Pode até sentir, mas só tem uns cacos lá, né? Tem um negócio, tudo, os cacos lá, do que era aquilo, não tem nem um vislumbre do que já foi. Então, tudo passa, o que fica são os valores e aquilo que é da realidade do espírito. O que são os valores? É da realidade subjetiva, o que você leva. Uma dimensão de espiritualidade é colocar a sua vida dentro desse eixo, do eixo dos valores. Então, quando falamos de espiritualidade, falamos de amorosidade, falamos de benevolência, falamos de compaixão, falamos de humildade, falamos de desapego, falamos de contentamento, e por aí, e por aí, e por aí, e por aí, e por aí. Isso é a expressão da espiritualidade. Esses valores positivos que nós aprendemos em muitas religiões, que estão colocados lá no Evangelho, o convite contínuo de Jesus para a mudança de comportamento baseado nesses princípios do amor, da justiça, do belo. Expressar a espiritualidade na vida é isso. Eu li um livro do Dalai Lama uma vez, eu esqueci agora o título, já tem bastante tempo que eu li esse livro, do Dalai Lama, o líder espiritual lá do Tibete, onde ele fala sobre espiritualidade. Onde ele coloca que ele, como talvez a maioria de vocês saiba, o Dalai Lama é budista. Ele é um monge budista. E ele fala, esse livro não é sobre budismo. Ele fala no livro. Eu não vou falar, eu vou falar de algumas coisas do budismo, mas eu não vou falar de budismo, eu vou falar de espiritualidade. Por quê? É isso que me interessa. Eu sou budista, Dalai Lama falando. Eu prefiro o budismo como método. Eu me sinto bem no budismo, mas não é o budismo que vai mudar o mundo, é a espiritualidade. Ele fala isso no livro. O importante é a espiritualidade. Ou seja, esse conjunto de valores atemporais que são da natureza do espírito. Sim, isso é o ponto importante. Esses valores estão no DNA do espírito. Você, como espírito, é esse potencial luminoso. Você pode até me dizer, Ramiro, sua potência, não estou ainda lá, eu estou cheio de problema, eu estou assim, assado. Claro, mas em estado potencial, você é luz. Foi eu que disse isso? Nem eu que estou dizendo? Não, quem disse foi o mestre. Vós sois deuses. O reino de Deus está dentro.
E os judeus ficaram totalmente transtornados, porque pensaram que o reino de Deus era estabelecer o reinado de Israel, o povo escolhido lá, e ficaram frustrados com ele. E aí o traíram e o entregaram aos romanos, porque não conseguiram entender. Ele falava de uma realidade de dentro e não de uma realidade de fora. O interno transformando o externo. E não o contrário. O externo pode e realmente exerce uma influência sobre mim, sobre você. Mas quem cria, quem modifica, quem elabora é o Espírito. Verdadeiramente. Quem interfere. Então você pode, assumindo essa sua verdadeira natureza, começar a modificar a realidade que está na sua vida. Aí você fala da cura. O que é curar-se? É assumir o estado natural. O estado natural nosso é de saúde. A saúde é o natural. A doença é a mudança de rumo, é o obstáculo provisório, transitório. Porque a doença, em primeiro lugar, que ela não destrói o espírito. O espírito é igual um bambu, ele enverga, mas não quebra. Ó. O corpo pode até pifar, mas o espírito é imortal. Então, o estado natural é de saúde. É importante que você diga isso todos os dias. Eu sou saúde. É uma mentalização muito, olha, porque ela é verdadeira. Tudo aquilo que você mentaliza e que está em linha com a sua essência, tem força. Tem força. Eu sou saúde. Você pode fechar os olhos e repetir isso, você vai sentir a saúde lhe preenchendo, porque essa é a sua natureza. Você é um espírito imortal, inquebrantável. O corpo pode ficar, pode ir, mas você fica, você permanece. Você prossegue. Então, falar de espiritualidade e de cura são duas coisas que andam juntas. Nem é preciso dizer que as pessoas que oram, que meditam e que estão passando por um problema de saúde, estão com algum problema, se recuperam mais rápido. Sabe por quê? Isso não é mais matéria de religião, não. Isso é matéria de pesquisa científica. São várias e várias e várias pesquisas que demonstram o poder da oração nos processos de cura física, na interferência no campo físico. Os pacientes que se movem por algum nível de fé transcendental, seja em qualquer sistema religioso que seja, esses pacientes têm um processo de recuperação muito mais vigoroso do que aqueles que se colocam no vazio da descrença, no vazio de não terem uma dimensão espiritual da vida. Porque não é nem a questão da religião, é uma dimensão espiritual da vida. Eu tenho amigos que não têm religião, mas que são pessoas, sem precisar dizer, profundamente espiritualizadas. Sem precisar nem usar essa palavra, porque estão conectadas a esses valores aos quais eu falei para vocês. Pessoas que se importam com as outras, que têm dentro de si a vontade e o desejo de servir. Então é o olhar para o outro que liberta você do egoísmo e que faz caminhar mais rapidamente
rumo à sua felicidade. Ninguém se cura. Ninguém pode ser curado, perdão. Você é que se cura. E essa cura é muito ligada. Apesar de que você pode tomar antibiótico, pode tomar anti-inflamatório, antiácido, anti não sei o quê, e deve, porque a medicina está aí para nos ajudar. E a gente deve fazer uso das conquistas da medicina. Mas a lembrança de que a cura verdadeira é esse resgate da sua espiritualidade, da sua concepção de que você é um espírito imortal, deve sempre permanecer na sua consciência. A cada dia você pode sentar e em poucos minutos fazer a sua oração, buscar a sua conexão com Deus, com os espíritos bons que lhe acompanham sempre. Fazer essa conexão dentro de si, lembrando-se da sua natureza atemporal, imortal. E dessa forma, a espiritualidade nunca vai lhe abandonar. Mas não é a espiritualidade dos espíritos que estão ao seu lado. É a sua própria espiritualidade. Aquela que lhe conecta à dimensão maior que você é. Esse espírito imortal na sua jornada em busca da sua felicidade. E eu espero que você consiga, principalmente, entrar em contato com o amor infinito que há no seu coração. Muito obrigado, muita paz, até o próximo encontro.